Olá! Vamos continuar nossa leitura? Vocês desculpem a voz meio afanhosa hoje, tá? Vamos lá. Hoje é o capítulo 25. A chegada do sábado arrebatou o Sr. Collins da companhia de sua adorável Charlotte, depois de uma semana cheia de promessas de amor e planos de felicidade. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção da noiva, pois não era sem fundamento que alimentava a esperança de, no próximo regresso a Hertfordshire, ver finalmente fixado o dia em que se tornaria o mais feliz dos mortais. As formosas primas renovou seus votos de um futuro feliz e próspero, e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento, e se despediu dos seus parentes de Longbourn com tanta solenidade como anteriormente. Na segunda-feira seguinte, a senhora Bennet teve o prazer de receber o irmão e a cunhada, que vieram, como de costume, passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem fino e sensato, muito superior à irmã, tanto em natureza como em educação. As senhoras de Netherfield dificilmente acreditariam que um homem que vivia no comércio e morava próximo aos seus armazéns pudesse ser tão bem educado e agradável. A senhora Gardiner, que era muitos anos mais moça do que a senhora Bennet ou a senhora Phillips, era uma mulher elegante, agradável, inteligente e muito querida pelas sobrinhas de Longbourn. Entre ela e as duas mais velhas, sobretudo, existia uma forte amizade. As meninas tinham morado muitas vezes na casa dela na cidade. A primeira coisa que a senhora Gardiner fez ao chegar consistiu na distribuição dos presentes que trazia e na descrição das modas mais recentes. Dá licença, gente, vou tomar uma aguinha. Feito isso, seu papel se tornou menos ativo. Chegou a sua vez de ouvir. A senhora Bennet tinha muitas queixas a relatar. Sofrera grandes decepções desde a última vez em que vira a cunhada. Duas das suas filhas tinham estado a ponto de se casar e, afinal, tudo tinha dado em nada. Eu não culpo Jane, continuou ela, pois ela teria aceitado o Sr. Bingle. Mas Lizzie, é muito duro pensar que podia ser agora a esposa do Sr. Collins, se não fosse tão insensata. Ele fez uma proposta aqui mesmo nesta sala, e ela o recusou. A consequência disto é que Lady Lucas casará uma das filhas antes de mim. E a propriedade de Longbourn está mais do que nunca destinada a passar para mãos estranhas. Os Lucas são gente muito esperta, minha irmã. Só pensam nas vantagens que podem obter. Sinto muito dizer isso deles, mas é verdade. Causa-me um grande nervosismo ser assim contrariada na minha própria família e ter vizinhos que pensem mais em si mesmos do que nos outros. No entanto, sua visita neste momento é o maior consolo que eu poderia receber, e fico feliz de saber o que você acaba de nos contar a respeito das mangas compridas. A senhora Gardiner
a quem a maior parte dessas notícias já fora transmitida por Jane e por Elizabeth, na correspondência que mantinham com ela, deu à cunhada uma resposta evasiva. E com pena das suas sobrinhas, mudou o tema da conversa. Mais tarde, sozinha com Elizabeth, tornou a abordar o assunto. É provável que tenha sido um partido desejável para Jane. Lamento que o projeto tenha fracassado, mas essas coisas acontecem tanto. Um rapaz como o Sr. Bingle, a julgar pela descrição que me fizeram, se apaixona facilmente por uma moça bonita durante algumas semanas. E quando um acaso o separa, esquece-a com facilidade. Inconstâncias dessa espécie são muito frequentes. De certo modo, isto é um excelente consolo, disse Elizabeth, mas não serve para nós. Não sofremos por acaso. Não acontece com tanta frequência assim que um rapaz independente se deixe persuadir pelos amigos a esquecer uma moça que ele amava apaixonadamente poucos dias antes. Mas essa expressão, amar apaixonadamente, é tão gasta, tão duvidosa, tão indefinida. Ela não me diz nada. Muitas vezes é aplicada a sentimentos que surgem depois de meia hora apenas de contato, como igualmente a afeições reais e fortes. Diga-me, qual era o grau de violência do amor do Sr. Bingle? Nunca vi uma inclinação mais promissora. Ele estava se tornando esquecido das outras pessoas e inteiramente absorto por Jane. Cada vez que se encontravam, isso se tornava mais claro. No baile que ele próprio ofereceu, ofendeu 2 ou 3 moças, esquecendo-se de tirá-las para dançar. E eu mesma falei com ele 2 vezes, sem ter resposta. Podem existir melhores sintomas? Não é a desatenção geral a própria essência do amor? Oh, sim, dessa espécie de amor que suponho tenha sido o dele. Pobre Jane, tenho pena dela, porque com o seu feitio talvez não o esqueça de imediato. Seria melhor que isso tivesse lhe acontecido, Lizzie, pois graças ao seu bom humor você teria esquecido mais depressa. Mas acha que podemos convencê-la a voltar conosco? As mudanças de lugar podem ser úteis e talvez sua ausência de casa por algum tempo faça um grande bem a Jane. Elizabeth ficou muito contente com a proposta e plenamente convencida da pronta aquiescência da irmã. Perdão, gente, hoje vai ser assim. Espero amanhã estar melhor. Espero, acrescentou a senhora Gardiner, que nenhuma consideração por esse rapaz a influencie. Moramos em pontos tão afastados da cidade, todas as nossas relações são tão diferentes, e como você sabe, saímos tão raramente que é muito pouco provável que se encontrem, a não ser que ele de fato venha visitá-la. É inteiramente impossível, pois ele está sob a vigilância do amigo, e o Sr. Darcy não toleraria que ele fosse visitá-la num quarteirão de Londres tão pouco elegante. Minha cara tia, como a senhora pode supor tal coisa? O Sr. Darcy talvez tenha ouvido falar em Grace Church Street, mas se alguma vez entrasse lá, creio que levaria bem 1 mês se purificando. Tanto melhor.
Espero que eles não se encontrem. Mas Jane não se corresponde com a irmã do Sr. Bingle. Essa pessoa não poderá deixar de visitá-la. Ela cortará relações por completo. Mas apesar da certeza com que Elizabeth fingia acreditar no que diziam, bem como na possibilidade de Bingle ser impedido de visitar Jane, esse assunto a preocupava de tal maneira que, depois de refletir, convenceu-se de que não considerava o caso inteiramente perdido. Parecia-lhe possível, e algumas vezes até mesmo provável, que a afeição do Sr. Bingle recrudescesse e que a influência dos seus amigos pudesse ser contrabalançada com êxito pelas influências mais naturais dos atrativos de Jane. A senhorita Bennet aceitou o convite da tia com prazer, e se ao mesmo tempo se lembrava dos Bingle, era apenas para desejar que lhe fosse possível, ocasionalmente, passar uma ou outra manhã com a amiga. E podia fazê-lo sem correr o perigo de ver Bingle, já que Caroline não morava com o irmão. Os Gardiners ficaram uma semana em Longbourn, e não se passou um dia sem compromissos sociais, sem visitarem ou receberem visitas dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais. A senhora Bennet tinha planejado tão cuidadosamente esses divertimentos para seus parentes que nenhuma só vez eles se sentaram juntos para um jantar em família. Quando havia convidados em casa, entre eles se encontravam sempre alguns oficiais, e um deles era sempre o Sr. Wickham. E nessas ocasiões, a senhora Gardiner, em cujo espírito os calorosos elogios de Elizabeth tinham despertado suspeitas, observava os dois com grande atenção, sem supor, pelo que estava vendo, que eles estivessem seriamente apaixonados. A preferência que manifestavam um pelo outro era suficiente para inquietá-la. Resolveu falar a Elizabeth sobre o assunto antes de partir de Hertfordshire e fazer ver a imprudência que ela cometia, encorajando aquela inclinação. Wickham possuía um meio de interessar a senhora Gardiner, independente dos seus múltiplos encantos. Há uns 10 ou 12 anos, antes do seu casamento, a senhora Gardiner residira muitos anos na mesma região de Derbyshire, em que nascera o Sr. Wickham. Tinham, portanto, muitos conhecidos em comum. E embora o Sr. Wickham só tivesse ido lá poucas vezes depois da morte do pai do Sr. Darcy, há 5 anos, ele podia dar notícias mais recentes dos antigos amigos da Sra. Gardiner, do que as que ela poderia obter de outro modo. A Sra. Gardiner tinha estado em Pemberley e conhecia de nome o falecido Sr. Darcy. Aí estava, portanto, um assunto inesgotável. Comparando suas lembranças de Pemberley com as descrições minuciosas que o Wickham lhe fazia, e prestando ao caráter do seu antigo possuidor seu tributo de admiração, a senhora Gardiner deliciava a si mesma e a seu interlocutor. Ao ser informada do tratamento que o atual Sr. Darcy lhe dispensara, ela procurou se lembrar da reputação que ele tinha
quando criança. E acreditou, afinal, recordar-se de ter ouvido dizer que o Sr. Fitzwilliam Darcy tinha sido um menino muito orgulhoso e de mau caráter. Mais uma trazendo elementos para a nossa história, não é? Que mundo de leva e traz, não? Vamos ver a que isso vai levar, tá bom? Muito obrigada, viu? Desculpem a voz aqui, mas espero amanhã estar melhor e fazer uma leitura mais agradável para vocês, tá bom? Tchauzinho, até!